Olá, prevencionistas! Eu sou o Gabriel e esse é o EGCast, um podcast sobre saúde e segurança do trabalho, totalmente criado a partir do Anchor. O Anchor é uma plataforma gratuita, onde você pode criar, editar e compartilhar o seu podcast, tudo usando apenas um único aplicativo. O Anchor também consta com um sistema de monetização, onde você pode receber, mesmo que o seu podcast não possua uma grande audiência. Para começar o seu, basta instalar o aplicativo do Anchor, disponível tanto para Android quanto para iOS. Episódio número 9 do EGCast, periculosidade na mineração. Bom, esse episódio aqui é uma continuação do tema, insalubridade e periculosidade aplicados à mineração. É uma continuidade do episódio 5, Caso você não tenha ouvido ele aí, sugiro ouvir ele antes desse, porque senão você vai pegar o carro andando. E basicamente o que a gente fez no episódio 5, para quem ainda não ouviu, foi conceituar a insalubridade, explicar um pouco a história da insalubridade, o contexto geral do trabalho, por que surgiu esse conceito de se medir, essa importância para se medir a insalubridade, e aplicamos todos esses conceitos na área da mineração em específico. Caracterizamos ambientes insalubres na mineração. Hoje a gente vai fazer a mesma coisa, só que com a periculosidade. Para começar então a discussão, o que é periculosidade? A chance ou a possibilidade de ocorrer morte instantânea do trabalhador no exercício do trabalho. Então, é um trabalho que você não consegue, não importa a medida preventiva, anular o risco de morte do trabalhador. Ele vai estar lá sempre presente. O que a gente consegue fazer é mitigar esse risco, dar todo um suporte para que a probabilidade de que ocorra a morte do trabalhador seja a menor possível. Mas ele nunca vai ser zero. Sempre vai existir ali o risco. Então, de modo geral é isso. A chance ou o risco que existe de morte instantânea no trabalho. E o que é caracterizado como periculosidade? Assim como a insalubridade, o que é caracterizado está na norma, o que a gente segue. No Brasil, o que é considerado periculoso é o que está na norma. De modo geral, então vão ser divididos em duas grandes classes, Isso aqui é a primeira classe, que é a dos inflamáveis, transporte e trabalho com inflamáveis, com explosivos e com energia elétrica. Nessas três áreas são áreas perigosíssimas, você percebe só de dar uma olhada por alto. E por fim, uma que é mais recente, que é a classe de roubos ou outras espécies de violência física, isso em questão de atividade profissional de segurança pessoal ou patrimonial, ou seja, aquele cara que transporta valores, por exemplo, um caixa forte. Aquele cara lá que está fazendo um transporte de valores, ele recebe adicional de periculosidade porque a justiça brasileira entende que é um trabalho perigoso, que você não consegue suprimir o risco daquela pessoa ser morta no trabalho, em caso de roubo ou etc. Ou também vigilante de propriedades e tal, etc. Que envolvem esse risco aí de tomar um tiro, isso é uma atividade periculosa. Mas o que a gente vai se atentar aqui, para efeito de caracterização de periculosidade na mineração, são os três primeiros do grupo 1. São os inflamáveis, os explosivos e a energia elétrica. Três agentes fundamentais em qualquer atividade minerária. Basicamente isso. Bom, então a gente já falou do conceito básico de morte instantânea, que isso é uma necessidade, a necessidade do risco de morte instantânea é um pré-requisito para caracterizar periculosidade. Então tem que existir esse componente. Então a gente vai falar agora um pouquinho da primeira, que é o trabalho com inflamáveis. E o trabalho com inflamáveis, tanto no quesito de transporte como manuseio, a gente pode entender ali no ambiente de mineração que seria a área de quê? De abastecimento, dos caminhões da frota. Se for uma mineração a céu aberto ou subterrânea, subterrânea até que eu acho que nem tanto. Muitos equipamentos são elétricos na subterrânea, por motivos óbvios de ventilação. Mas na céu aberto a gente vê muitos caminhões, Caminhões são a diesel, e o diesel é inflamável, e a parte de abastecimento deles é todo um problema, para se abastecer caminhões fora de estrada e equipamentos, todo um problema logístico de custo. E as pessoas que realizam o abastecimento recebem, ou deveriam receber, a adicional de periculosidade, porque é uma atividade que, se der errado, caso ocorra algum sinistro,
a pessoa corre o risco de morte instantânea. Você pode perceber por quê, né? Como, por exemplo, a explosão de um posto de gasolina, entendeu? Aí cabe a discussão. O frentista do posto de gasolina deve receber adicional de periculosidade? Claro, né? Mas e a mulher que trabalha no caixa da lojinha de conveniência do posto de gasolina, ela deve receber adicional de periculosidade? Ela está teoricamente na mesma área, então eu acho que ela deveria receber, correto? Porque caso haja o sinistro que vai caracterizar a morte instantânea, né? Ela vai estar junto. A lojinha não está tão longe assim do posto de gasolina. Se explodir, vai os dois. Mas ela não recebe. A frentista, a dona da lojinha não paga adicional de periculosidade para atendente da lojinha de conveniência. Mas o frentista recebe. São várias questões assim que são interessantes, que geram vários debates, né, se cabe ou não, né, atividade insalubre ou perigosa. E é um tema muito extenso, eu não vou falar sobre isso em podcast, porque é até tema de debate, de perícias e etc e tal, não é o foco aqui. Voltando para o assunto principal, que é periculosidade da mineração, temos explosivos, né? E os explosivos são uma parte fundamental de qualquer mineração a céu aberto que tenha, né, o seu maciço, o seu minério ali atrelado a maciços rochosos de uma dureza tal qual que o explosivo é mais economicamente viável, né? De modo geral é isso. Então, nas minerações que devem usar explosivos por questões econômicas e por questões de viabilidade, a gente tem ali pessoas que utilizam, que manuseiam, que fazem o transporte e a alocação desse explosivo. E essas pessoas recebem periculosidade por motivos óbvios de que se der algo errado, não tem para onde correr. Então, é uma atividade perigosa, a gente não consegue tirar o risco de se mexer com explosivos, né? O risco vai estar sempre presente. Então, merece adicional de periculosidade. Por fim, energia elétrica, fundamental para qualquer mineração, né? Para a usina gasta muita energia, né? Todas as operações subsequentes de iluminação, ventilação, tudo gasta energia elétrica, né? Tanto que várias empresas de mineração maiores possuem suas próprias, né, geradoras de energia, porque é muita energia que é necessitada, e a energia elétrica é um pré-requisito para poder viabilizar muitas minas, né? Tem minas que jazidas que não se tornam minas no Brasil por viabilidade energética, né? Porque a gente não consegue fazer chegar a energia elétrica lá de modo efetivo. Então isso acaba inviabilizando o projeto. E por ser tão essencial assim, é lógico que vai ter vários trabalhadores operando na área de energia elétrica, e todos esses que trabalham na área de energia elétrica de alta tensão são caracterizados para receber adicional de periculosidade. Porque é outra atividade também que não tem como dar errado, porque se der errado, as consequências são muito grandes. Bom, e a gente está sempre falando desse adicional de periculosidade. O que é isso? Basicamente um adicional de 30% no salário do empregado, né? Ele recebe 30% a mais do que deveria do seu salário comum, e esse adicional ele também é parecido com o adicional de insalubridade, só que o trabalhador não pode receber os dois. É um fato básico, né, de que o trabalhador não pode receber adicional de insalubridade e de periculosidade ao mesmo tempo. Existem casos de exceções que foram concedidas depois de vários processos, o juiz foi julgado e tal, mas a regra é que o trabalhador tem que, na presença de agentes insalubres e periculosos, o trabalhador deve escolher entre um e outro, né? Bom, isso foi um resumo assim, bem resumido da periculosidade e da aplicação dela na mineração. A gente tem que focar mesmo nos explosivos, que a gente vê pelo menos na área da lavra, a gente vê com mais frequência. É muito interessante ressaltar que o controle dos explosivos, transporte, manuseio e armazenamento é tudo muito bem fiscalizado, né? Tem toda uma legislação pesadíssima em cima disso. Tanto é que o Exército brasileiro é que realiza o transporte e entrega esse explosivo nas mineradoras, né? Realiza esse fornecimento, né? Esse abastecimento de explosivos para as mineradoras, porque é uma substância controlada pelo governo, então não tem muito descaso, não tem espaço para o descaso, né? É muito importante isso também, é uma consciência de segurança muito forte que a gente tem sobre o uso de explosivos no Brasil em mineração.
Bom, de modo geral é isso. O mais interessante para ficar dessa discussão de periculosidade é a consciência, né? De saúde e segurança do trabalho na mineração. Ela é muito forte, tem que continuar muito forte. A gente tem muito que evoluir ainda, mas acredito que a gente está no caminho certo. A gente tem, hoje em dia, muita preocupação ambiental com a mineração. Isso é bom, resultado, querendo ou não, de consecutivas tragédias ambientais, mas a gente não tem ainda uma consciência de saúde e segurança tão forte. E, de modo geral, é isso, né? A gente está lutando por isso e está melhorando, está muito melhor do que há 20 anos atrás ou 10 anos atrás. E a gente vai estar aí sempre tentando melhorar um pouco essa área aí, que é tão importante, né? A base do Brasil. Bom, de modo geral é isso. Esse episódio aqui, além de estar no Anchor e nas outras plataformas, vai também estar no YouTube. Tá? O link do canal nosso no YouTube está aqui embaixo. É só dar uma seguida na gente lá, que a gente vai postar todos os episódios por lá também, tá? Mas é isso, eu sou o Gabriel e até mais.